E muito antes de arrebentar com a boca do balão, colocando os Guardiões da Galáxia no patamar de primeiro escalão dos filmes da Marvel, James Gunn já se aventurava em produzir uma obra com homens e mulheres uniformizados e combatendo as forças do mal. Sejam bem-vindos ao podcast Espadas Literárias. Hoje, no quadro Na Tela da Vez, vamos bater um papo sobre um filme de super-herói do diretor James Gunn. Na verdade, uma sátira recheada de humor negro, drama e situações inusitadas completamente fora da realidade. E apesar de contar com um elenco excelente, o filme é considerado um fracasso de bilheteria. Tendo custado aos produtores $2,5 milhões, lucrou apenas pouco mais de $400 mil. Por incrível que pareça, nem sempre o filme, por ter um elenco extraordinário, acaba tendo um bom recebimento do público nos cinemas e a bilheteria acaba sendo ruim. É o que aconteceu com o filme Super, de James Gunn. Dá uma olhadinha nesse elenco e fala se não teria tudo para ter sucesso. O protagonista é o Rainn Wilson no papel de Frank Darbo e quando ele se transforma em herói, Crimson Bolt. Rainn Wilson, para quem não está lembrado, é aquele cara do The Office, fez muito sucesso na série The Office. Temos também a Ellen Page como Lib, quando se transforma na parceira de Frank Darbo, ela vira a Bolt. Ellen Page atualmente também está numa série da Umbrella Academy. Temos a Liv Tyler. Liv Tyler é nesse filme Sarah Helgeland. Para quem não está lembrado dela, ela trabalhou em filmes como Armageddon, Senhor dos Anéis e entre outros grandes sucessos, Hulk, entre outros. Temos o Kevin Bacon como Jax. Seu papel, acho que todo mundo lembra de maior destaque, Footloose, Apollo 13, enfim. Kevin Bacon é um cara que trabalhou em muitos filmes, muitas séries de sucesso. A sinopse do filme é muito simples. Frank, Rainn Wilson, é um sujeito simples e sem grandes sonhos e nenhuma realização pessoal digna de nota, exceto o casamento com a Sarah, a Liv Tyler, e ter ajudado certa vez um policial prendendo um ladrão que fugia pela rua. O ladrão entrou numa loja de conveniência onde ele estava parado bem na porta e ele apontou para o policial onde o ladrão havia entrado e para ele isso foi algo que fica na memória como uma grande realização por ter ajudado um homem da lei a prender um ladrão. O Frank, ele é cozinheiro em uma lanchonete e a Sarah é uma dependente química que está em recuperação. Frank e Sarah trabalham na mesma lanchonete, ele como cozinheiro, ela como garçonete, e é assim que eles travam uma amizade e chegam a ter um relacionamento e se casarem. O casamento teve meses de felicidade, até degringolar. Sarah tem uma recaída, volta a viciar-se completamente e abandona o lar, a envolver-se romanticamente com o charmoso traficante do bairro, o bonitão Jax, interpretado por Kevin Bacon. Frank, deprimido com o ocorrido, tenta reconquistá-la novamente, tudo em vão, e após levar uma surra dos capangas de Jax, começa a ter êxtases de visões como se Deus quisesse que ele se tornasse um super-herói. E é a partir dessa premissa, que acontecem os motes do filme. Obviamente que quando você vê o Frank, você faz uma associação imediata do Frank aqui com o Frank Castle. Frank Castle, o Justiceiro. Por que a gente faz associação? Porque ambos tornaram-se justiceiros, um teve a família assassinada, o outro a esposa roubada pelo vício. Ou seja, James Gunn, nesse filme, ele faz uma sátira em relação a essa questão dos heróis. E ele usa as histórias originais, lógico, isso não é feito abertamente, isso não é feito de maneira que fique assim, clara. Mas você percebe, dentro das nuances do filme, a questão comportamental dos personagens, a questão como se desenvolve a ação e o roteiro, você percebe várias sátiras em relação a diversos personagens. No caso aqui do Frank, até o nome dele é o mesmo nome do Justiceiro, né? Aqui é Frank Darbo e o Justiceiro é Frank Castle. A paródia no personagem está justamente aí. Enquanto um deles é um homem sem nenhuma realização, sem nenhum treinamento militar, sem ter aquele físico de super-herói, sem ter nada de herói, vamos dizer assim, trabalha num emprego simples, que não lhe traz grandes corações, não lhe traz grandes méritos. Nós temos do outro lado o Frank Castle, que é uma máquina de matar. Frank Castle, um cara altamente treinado, um homem com treinamento militar incrível, condecorado muitas e muitas vezes pelo seu serviço à pátria. Aqui já começa a paródia em relação aos personagens. Enquanto um é entre aspas, vamos colocar aqui, né? Enquanto um é um zero à esquerda ao
aos olhos da sociedade, o outro é um militar treinado, altamente condecorado. E o interessante aqui é a maneira como a história dos dois Franks se cruzam, porque os dois são compelidos mais pelo desejo de vingança do que pelo desejo de justiça. Veja bem, enquanto o justiceiro tem a família assassinada, a história do justiceiro é bem conhecida, a família é assassinada, ele vai e se vinga dos homens, das pessoas que fizeram o mal à sua família. No caso do Frank Castle, apesar dele conseguir a vingança dele, entre aspas, a sua justiça, ele não para aí. Ele decide que ele vai punir todos os criminosos que infringirem a lei de alguma forma, ele vai sair combatendo e ele vai fazendo justiça com as próprias mãos. Parece, aos olhos de alguns, que está sendo feito a justiça, mas você percebe, lendo as histórias do Castle, enfim, do justiceiro, você percebe que não, que o que o impele realmente é aquele desejo de vingança. Apesar de os homens que fizeram mal à sua família já terem sido punidos por ele, aquele desejo de vingança, aquele ódio no seu coração, ele é tão forte que ele continua agindo, impelido pelo mesmo impulso vingativo. No caso aqui do Frank Darbo, do nosso filme, acontece a mesma coisa. O fato da esposa ter sido roubada, ter sido tirada dele, na verdade, isso na mentalidade dele, porque o que acontece é uma escolha que ela faz, e é interessante que lá no começo do filme tem um comentário, lógico, vamos aqui falando aos poucos, falando sem dar spoiler, para que você não perca a sua experiência com o filme quando for assistir. Mas é dito algo lá no começo do filme, pelo próprio protagonista. Esse pensamento lá do protagonista, lá no começo do filme, faz com que você perceba que a esposa, ela vai embora, na verdade, porque ela quer. O vício vai ser um problema na vida dela. Isso é um problema e durante todo o filme vai ser tratado em questão a personagem da esposa do Frank. Mas realmente ela vai embora porque ela acaba se sentindo atraída por um cara mais bonito, mais atraente, mais charmoso, dentro do ramo dele, mais bem sucedido. Claro que essa não é a visão do Frank. Ele tenta várias vezes reconquistá-la, ele tenta trazê-la de volta, ele tenta várias vezes e não consegue. Aí, na mentalidade dele, na visão dele, o que aconteceu foi que a sua esposa foi tomada, foi tirada, foi roubada. E num ímpeto de justiça aos olhos dele mesmo, tornando a dizer, na verdade, mais vingança. Você percebe vendo o filme que é mais uma questão de vingança do que de justiça. Mas para ele é uma questão de justiça. E aí ele resolve que tem que se tornar um mascarado, ou seja, um herói, um super-herói. E o que é engraçado nisso tudo é que ele começa a ter visões de grandeza, sentado assistindo televisão, ele começa a ter êxtases e visões de grandeza e de como se o próprio Deus determinasse que ele devesse ser um herói, que ele devesse ser um super-herói. Na sua mente ele pensa, bom, tá, quero ser herói, quero combater o mal, mas como eu vou fazer isso? E vem um estalo na mente dele e ele visita uma loja de revistas em quadrinhos, de histórias em quadrinhos, porque lá ele pretende encontrar manuais que mostrem para ele como um herói age, como se tornar um herói, o que fazer, na verdade. Esse é o lado cômico também. Ele não procura um treinamento. Você veja, essas paródias aparecem em todo momento no filme, essas sátiras, né? Ele não procura, ele não pensa sequer, em treinamento militar, em tecnologia, ele não pensa em nada disso. Ele pensa o quê? Uma loja de heróis, histórias em quadrinhos, aqui tem um manual para me tornar um herói. É na loja de comics que ele tem o seu primeiro contato com a Libby, personagem da Ellen Page. O engraçado é que a Libby, ela não parece ser uma nerd. Nós vemos que a Libby, na verdade, ela é uma entusiasta desse lance de ser super-herói. E é justamente ela que vai explicar pro Frank como ser um super-herói. É interessante que eles estão dentro lá. Tem uma cena, não é um spoiler, é só uma cena, onde eles estão dentro de uma revistaria e ela começa a apresentar vários títulos para ele de super-heróis. E aí ela se liga desse detalhe de que, peraí, super não, porque ele não tem superpoder. E aí ela começa a trazer títulos de heróis, como Justiceiro e outros heróis que combatem o crime sem ter superpoderes. É interessante que é ela que levanta um questionamento também muito importante que vai nortear a ideia do filme. Ela faz uma pergunta muito simples. Já pensou em colocar uma roupa de herói e sair por aí
fazendo justiça. Isso é uma ideia interessante, porque para quem curte esse mundo, esse universo dos super-heróis, é uma coisa que provavelmente as pessoas já pensaram, seja na sua infância, adolescência, ou até mesmo agora na fase adulta. Você já pensou? Já pensou em colocar um uniforme de super-herói, de herói, e sair por aí combatendo o crime? Com certeza essa é uma ideia que passou já pela cabeça de muitas pessoas. Isso é legal o filme trazer essa ideia, sabendo disso, que muitas pessoas já pensaram nisso. A partir daqui, esse lance de parodiar, esse lance de satirizar a situação de super-heróis, ela muda um pouco a sua ambientação, porque a partir do momento que o Frank conhece a Libby, nós percebemos que agora não é mais tanto uma paródia do tipo O Justiceiro, mas começa a ser mais um lance tipo Batman e Robin. A partir do momento que ele a conhece e ela começa a fazer parte do universo dele, porque primeiro é ela que apresenta esse universo para ele. Ele não sabe nada, ele não é um nerd, ele não é uma pessoa que curte comics, não. Ele chega, começa a conhecer através dela os comics, tem a ideia de combater. Isso aqui não é spoiler, isso aqui eu vou falar porque não é um spoiler. Você vai ver que, se você pesquisar na internet e jogar o filme Super, você vai ver que a capa é o Frank fantasiado de herói. Ou seja, você sabe que esse cara, em algum momento, em algum dado momento, ele vai sair pelas ruas querendo combater o crime, vestido como um super-herói. Outro lance do uniforme dele é que, se você parar para olhar para o uniforme dele, a atitude dele é atitude meio Frank Castle. Agir por justiça? Não, ele acha que é uma justiça, que na verdade é uma vingança. A ação dele. Só que o uniforme dele lembra muito o Demolidor. Aquele vermelho do uniforme do Demolidor. Só que a partir daqui, o filme, que já nos deu a ideia de um justiceiro, de um demolidor, personagens Marvel, ele passa aqui a fazer uma aplicação, uma paródia, uma sátira nos personagens DC, principalmente Batman e Robin. Tanto é que a Libby, ela vai brincar com isso. Ela vai falar, pô, Batman e Robin, até ele fala, Robin? Porque Robin é um passarinho, né? E ela até questiona isso. Por que Robin? Por que Robin? E porque você vai ver no filme, interessante isso do Robin, questão de ser passarinho, você vai ver que a Libby, ela é uma menina pequenininha, baixinha. O Frank é um cara grandão, então os dois perto um do outro, aquela fica bem desproporcional, assim. Ele é altão, ela é pequenininha. Mas a partir daqui você vê que o filme começa a parodiar a questão da dupla, principalmente Batman e Robin. E eles começam a sair às ruas para combater o crime. Ele adota o nome de Crimson Bolt e ela vai depois, posteriormente, adotar o nome de Bolt. Ironicamente, esse companheirismo muda o comportamento do Frank, inclusive salva a vida dele. É interessante que no começo o Frank ele não quer esse lance de dupla. Ele renega totalmente ele. Primeiro, que ele tem medo de colocar a menina em perigo. Segundo, que ele não acha a ideia de dupla, de ter um parceiro para combater o crime, nada sutil, nada prática. Enfim, mas ele acaba aceitando essa ideia, eles acabam fazendo uma parceria, e essa parceria muda um aspecto interno dele. Você percebe que a parceria com a Libby, como se fosse se torna uma grande amizade para ele. Isso muda a visão que ele tem das coisas, muda a visão que ele tem em relação à missão dele, e ela mesma, a própria Libby, vai salvar a vida dele mais de uma vez, e se você parar para perceber, até você associando lá com o final, eu não vou contar as cenas do final, enfim, você percebe que a Libby salvou a vida do Frank, não apenas no sentido de ser parceira ali no combate ao crime, enfim. Crime entre aspas, né, pessoal? Quando a gente fala crime aqui, você vai assistir ao filme Super, você vai ver que o combate ao crime também é uma paródia, porque você vai ver as situações de combate ao crime e como ele combate ao crime se torna uma paródia de situações perigosas que acontecem no decorrer do dia, no decorrer das situações da vida. Existe uma situação especificamente que não é bem um crime. A situação que ele vai combater não é bem um crime, mas é uma coisa que deixa todo mundo pé da vida. Quando você vê essa situação, seja num mercado, seja numa loja, num cinema, qualquer local público, um show, que você tá e vê as pessoas fazerem isso, a maioria das pessoas ficam ferradas, ficam pé da vida. E quando essa situação acontece, ele vai lá e faz o que faz, tá certo, que você vai falar, nossa, que pirado só por causa disso. Mas quem
nunca pensou? Eu não vou falar a situação porque quebra o clima, mas você vai parar pra pensar e falar, cara, você vai dar risada, porque apesar de não ser uma coisa engraçada, ser vamos dizer assim, uma coisa trágica, mas ao mesmo tempo cômica, porque você vai pensar, caramba, quem nunca pensou nisso? Você vai ver, quando você vê a situação, você vai lembrar do que eu tô falando e você vai pensar, caramba, quem nunca aconteceu isso? Normalmente, pelo menos uma vez na vida, já aconteceu isso. Nós já vimos muitas brigas, eu particularmente, eu já vi brigas, principalmente no metrô, por causa disso, dessa situação. E quem é que nunca pensou? Caramba, velho, que folgado. Você vai pensar, quem nunca pensou em esganar alguém por causa disso? No bom sentido aqui, mas pro Frank não vai ser tão no bom sentido. Mas é uma situação cômica e ao mesmo tempo trágica, né? Porque, vamos dizer assim, é levar a situação de heroísmo ao pé da letra e a um extremo inexistente, né? O que fica evidente é que Super é uma paródia dos filmes de super-herói. Mesmo antes do boom explosivo dos filmes Marvel e DC nos cinemas. Você percebe assistindo o filme que ele não trata o tema super-herói no sentido clássico de você ver o cara combatendo crime em situações mirabolantes, situações inusitadas. Não. Ele combate o crime em situações comuns e tem muito humor negro. Tem aquele humor satírico, mas que em situações que são enervantes, assim, situações que incomodam. São situações muitas vezes te deixam triste, situações que você pensa, caramba, mano, que coitado esse cara, mano. Nossa, esse cara pirou, tá pirando, enfim. Situações trágicas, situações cômicas, situações inusitadas, misturando, vamos dizer assim, o tema de herói. O filme Super, ele foi acusado de ser uma cópia do filme Kick-Ass e foi lançado no mesmo ano. Entretanto, Super traz uma visão bem diferente de Kick-Ass. Kick-Ass, se você for assistir, com Nicolas Cage, teve mais de um, na verdade. Se Kick-Ass foi um sucesso na época, né? Foi um sucesso e ele trata o termo de herói. Mas em Kick-Ass, você percebe que tem pessoas ali, eles têm o treinamento mesmo. Tá certo que tem o cara lá, o carinha que não tem treinamento nenhum, mas tem um outro pessoal que realmente tem o treinamento pra fazer o que tá fazendo. Em Super, não. Em Super é uma paródia completa. Ninguém ali tem treinamento nenhum. Nem heróis, nem vilões. Os vilões não são vilões tradicionais encapuzados, são vilões, situações da vida cotidiana. Super é uma paródia completa. Eles, os heróis, a dupla de heróis, não tem nenhum treinamento, não tem nenhuma aptidão para se tornarem heróis e acabam se tornando um por vingança, que aos seus olhos é justiça, a outra por empolgação de ver alguém comum fazendo o que ela gostaria de fazer. Aquela situação de que a pessoa acaba indo no embalo da outra. Super é um bom filme, parodia o tema herói, contextualizando com a nossa realidade. Você não vai ver o tema heroísmo sendo tratado de forma séria, você não vai. São situações que parodiam a realidade, coisas que talvez alguns de nós gostaríamos de fazer, ou talvez situações que gostaríamos de agir daquela maneira. Mas normalmente o cidadão comum não faz aquilo porque a gente sabe que você vai se machucar, que você vai se ferir, que você vai, em vez de ajudar, você vai acabar atrapalhando. Claro que essa não é a mentalidade nem do Frank, nem da Lib, mas o tema é contextualizado, é trazido para situações da realidade. E exatamente, se você parar para pensar, exatamente o que aconteceria se uma pessoa comum, sem nenhum tipo de treinamento, pensasse, eu vou fazer isso, como dar certo a coisa. Isso que é o interessante da história de Super. É uma história que trata do tema de super-herói, não só da questão do heroísmo no sentido de que é uma pessoa praticando um ato heróico, não. É um filme que trata do tema herói, de um cara, de uma dupla de colã, de fantasia de super-herói, lidando com situações simples da realidade, combatendo situações simples e outras não tão simples, mas que tem tudo pra dar errado. Algumas vezes dá certo, mas na verdade tem tudo pra dar errado. Vale a pena? Muitas pessoas podem se perguntar, vale a pena ver o filme? Vale. O elenco, não só pelo elenco, o elenco é muito bom. Sobre o elenco não tem o que falar, sobre a maneira como eles interpretam seus personagens é excelente, todos estão ótimos, desde os atores principais, os personagens principais aos, vamos dizer assim, os coadjuvantes, os mais coadjuvantes, mas é um ótimo elenco. O filme é bom, sim, o filme é bom, apesar de não ter tido uma boa bilheteria, é interessante, isso eu acho interessante de muitos filmes. Tem filmes que são ruins, tem uma história ruim, fazem uma baita bilheteria, não sei se é porque uma questão mais de publicidade. Tem filmes que são bons, não fazem uma grande bilheteria. Super é um filme top, excelente? Não é. Também não vou dizer que nossa, assiste que, incrível, que filmaço. Não vou falar
falar, isso também seria mentira. Mas não é um filme ruim no sentido como aconteceu, o cara gastar mais de 2 milhões e não conseguir fazer um lucro nem mesmo se pagar o filme, o filme nem mesmo se pagou. Uma coisa que eu não comentei aqui, Super, essa ideia, ele teve essa ideia, na verdade, lá em 2000, no comecinho do ano de 2000, acho que 2000, 2001, 2002, uma coisa assim, e ele tentou fazer o filme na época, ele tentou ir atrás dos produtores, o pessoal da grana, vamos dizer, mas ninguém quis na época porque achava que o super-herói era um tema batido, muitos filmes de herói que tratavam desse tema, muitos filmes antigos foram fracassos e, enfim, não ia dar certo, ninguém queria ainda, não estava empolgado ainda com essa ideia de filmes de super-heróis. James Gunn também não tinha experiência ainda nessa área, não era o cara ainda que veio faturar aquela grana toda com Guardiões da Galáxia, né? Pelo menos eu gosto dos Guardiões da Galáxia, tanto um quanto o dois. Tem muita gente que fala, que o 2 é uma porcaria, que o 2 tem piadinha, enfim, eu gosto dos dois. O 1 é mais interessante pela história, a situação, talvez até porque você tá conhecendo ali os heróis ainda. Eu, mesmo como leitor de quadrinhos, os Guardiões da Galáxia não eram heróis que eu tinha costume de ler, na verdade. Na verdade, se não me falha a memória agora, falando sobre isso, os Guardiões da Galáxia, aqui pelo menos no Brasil, né, eles só vão ganhar título próprio depois do filme. Antes do filme, eles não tinham título próprio. Tanto é que eu me lembro agora, eu me lembro da Gamora, eu me lembro de alguns personagens, Thanos, eu me lembro do Senhor das Estrelas, enfim, eu me lembro daquela galerinha ali uma parte deles ali, dos personagens do Guardiões da Galáxia, lá da saga de Thanos, sei lá, dos anos 90. A saga de Thanos, feita lá pelo Jim Starlin, que na verdade acabou sendo a base para os filmes da Marvel ali, combinando com o combate contra o Thanos, enfim. Mas a Gamora mesmo, eu me lembro ali daquela situação ali, eles aparecem ali naquela saga. E algumas outras sagas apareceram lá nos anos 90. Mas não eram personagens, assim, principais, de ter revistas, nada disso. Isso vem depois aí do filme, né? Então, assim, mesmo o James Gunn, ele não era o diretor, o cara dos super-heróis ainda, não. 2002, ele não pensava em fazer os Guardiões da Galáxia. Então, esse é mais um motivo que se pode dizer que não é uma imitação de Kick-Ass, justamente por isso. James Gunn, ele tem a ideia lá nos anos 2000, bem antes, né? E interessante, o James Gunn, ele não apenas dirigiu esse filme, mas ele escreveu também. Esse filme, ele dirigiu e ele escreveu também. Não é aquele filmaço, imperdível. Não é, mas é um ótimo filme. Pra quem gosta do tema heróis, quem gosta do tema super-heróis, vale muito a pena assistir esse filme, porque você vai ver o super-herói em situações cotidianas, mas um cara que, assim, imagina um cara que quer ser um herói, mas não tem treinamento nenhum. Mas não são situações assim, quando tem uma sátira, mas não é aquele pastelão. Parodia a situação dos heróis, mas é com aquele humor negro, ou seja, situações reais, situações dramáticas, situações trágicas, que te fazem rir, mas um riso nervoso. Algumas situações são aquela situação da comédia mesmo, mas não são situações de engraçado no sentido pastelão, no sentido comédia pastelão, não. São situações engraçadas, mas envolvendo questão trágica, questão irônica, questão que te faz rir, mas um riso um pouco nervoso, sabe? Aquele riso tipo contido, não é aquele riso, aquela gargalhada quá, não. É um riso contido, é um humor negro, é um humor meio, aquela coisa meio sinistra que você pensa, caramba, é o que realmente aconteceria se pessoas comuns resolvessem que querem combater o crime fantasiados de heróis. Mas é um bom filme, é um filme que eu recomendo porque pra quem gosta do tema de heróis, de super-herói, acha que já viu tudo desde da questão do super-herói clássico Marvel DC que a gente vê no cinema. Agora recentemente teve até Bloodshot, tá tendo vários filmes de heróis, enfim, virou um pouco de moda de uns tempos pra cá. Mas antes dessa modinha de super-heróis lá antigo, tem algumas coisas legais e é um filme que ainda não se aproveitou desse hype, dessa onda dos filmes de super-herói, faz com que o filme seja interessante. Você gosta do tema de herói, você gosta dessa situação de humor negro, de algumas coisas que fazem realmente pensar na situação, você vai gostar desse filme. Eu recomendo muito esse filme pra você. Por hoje é o que temos, é o nosso bate-papo de hoje sobre esse filme, sobre o filme Super, né? Obrigado por sua companhia, é um enorme prazer contar com a sua audiência. Se você gostou do nosso papo, deixe o seu like, seu comentário, inscreva-se no nosso canal, continue conosco em nossa próxima programação. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.